Por que Jesus orou a Deus, se ele é Deus? Quando lemos os evangelhos, vemos Jesus muitas vezes retirando-se para orar. Por exemplo, no livro de Lucas é relatado que ele se retirava para lugares desolados e orava. Lucas capítulo 5, versículo 16. Se Jesus é Deus, não estaria ele dialogando consigo mesmo? É uma pergunta justa e curiosa que nos convida a explorar as profundezas da humanidade e da natureza divina de Jesus. Há um único Deus que existe eternamente como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que existam três deuses, mas sim um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor e ainda ser água. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e ainda um só Deus. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, mas enviada pelo Pai e agindo em nome de Jesus, mostrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Disse a você em João capítulo 14, versículo 26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviada pelo Pai e agindo em nome de Jesus, mostrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Agora, dentro dessa compreensão, surge uma pergunta que tem confundido muitos. Se Jesus é Deus como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Esta pergunta vai ao cerne do ministério e missão terrenos de Jesus. Jesus, plenamente Deus e plenamente homem, passou tempo em oração. Vamos examinar como suas orações revelam seu relacionamento com o Pai, cumprem seu papel na terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Junte-se a nós enquanto buscamos entender a bela complexidade das orações de Jesus e o que elas significam para nossas próprias vidas espirituais. A natureza de Jesus é extraordinária e única, porque ele é tanto Deus quanto uma pessoa como nós ao mesmo tempo. Isso significa que Jesus é 100% Deus. Ele pode fazer coisas que apenas Deus pode fazer, como realizar milagres especiais e resgatar pessoas de maneira única. Mas ele também é 100% humano. Ele sentiu fome, dor e morreu. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por tudo o que passamos, exceto que ele nunca fez nada de errado. Acreditamos nisso porque isso nos ajuda a entender como Jesus poderia fazer coisas incríveis, mas também saber o que é ser uma pessoa. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. É compreendendo tanto sua divindade quanto sua humanidade que ele realizou, por meio de sua vida, morte e ressurreição, mostrando-nos o melhor caminho para falar e viver com Deus, a dependência do Pai. Jesus viveu de tal maneira que nos mostrou que não fez nada por iniciativa própria. Ele disse: em verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, senão somente o que vir o Pai fazer. João capítulo 5, versículo 19. Tu, o Filho, não podes fazer nada por tua própria vontade, mas apenas o que vês o Pai fazer, pois o que quer que o Pai faça, o Filho também o faz do mesmo modo. João capítulo 5, versículo 19. Isso significa que Jesus esperava que Deus lhe mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa. É como uma criança que observa e aprende com seu pai e não tenta fazer as coisas por conta própria. E quando as coisas ficaram realmente difíceis, pouco antes de ser levado para a cruz, Jesus orou intensamente. Ele disse: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo.
Outro propósito das orações de Jesus era ensinar os discípulos a orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele a compartilhou com seus amigos, os discípulos. Um dia, eles pediram que ele os ensinasse a orar. Ele disse: "Quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação." Lucas capítulo 11, versículo 1 a 4. Nesta simples oração, conhecida como oração do Senhor, Jesus mostrou-lhes que orar é falar com Deus sobre tudo, dizendo: "Seu nome é especial", pedindo o que precisamos, pedindo perdão pelos erros que cometemos e pedindo ajuda para viver corretamente. Dessa maneira, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver perto de Deus, falar com Ele sobre tudo e confiar nele com nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus era a expressão de emoções e necessidades humanas. Jesus nos mostrou que ele experimentou emoções e necessidades humanas, assim como qualquer um de nós. Aqui estão algumas maneiras como ele expressou essas características humanas. Tristeza e angústia em um jardim chamado Getsêmani, que é como um parque tranquilo cheio de oliveiras. Jesus sentiu uma tristeza muito profunda, daquelas que você sente quando seu coração está tão pesado que é difícil de suportar. A Bíblia diz: "Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo." Mateus, capítulo 26, versículo 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora sobrecarregado por uma tristeza tão profunda que ele disse que poderia quase matá-lo. Ele foi um pouco mais adiante no jardim, caiu com o rosto no chão em oração a Deus e disse: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres." Mateus, capítulo 26, versículo 39. Esse cálice do qual ele falou era como um símbolo para a tarefa difícil que ele sabia que precisava fazer: morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus queria, buscando força e orientação. Em outra parte da Bíblia, Lucas capítulo 6, versículo 12 a 13, mostra Jesus buscando força e conselho. Diz que naqueles dias ele saiu para a montanha para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando amanheceu, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Antes de tomar uma grande decisão, escolhendo seus 12 amigos mais próximos, que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite inteira conversando com Deus. Não foi apenas um bate-papo rápido, mas horas pedindo ajuda e orientação em oração durante toda a noite. Jesus mostrou que também precisava de apoio, sabedoria e força, e encontrou isso ao se conectar profundamente com Deus. Essas histórias nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que sentia emoções profundas e tinha necessidades como qualquer outra pessoa. Ele sentiu uma tristeza avassaladora e procurou lugares tranquilos para orientação, mostrando que é normal para nós fazer o mesmo quando enfrentamos momentos difíceis ou decisões importantes, cumprindo a retidão humana, vivendo a vida humana perfeita. Quando nos aprofundamos nas histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, mas viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a retidão. Isso significa que ele viveu em completa obediência e submissão a Deus, seu Pai, algo que achamos difícil de fazer todos os dias. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus: durante os dias de sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, com clamor e lágrimas, àquele que poderia salvá-lo da morte. E foi ouvido por causa de sua submissão reverente. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 8. É assim que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio das coisas que sofreu.
Suas orações não foram apenas sussurros no silêncio, mas súplicas apaixonadas, cheias de lágrimas reais. Mas ele sempre obedecia, não importando o custo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Adiciona mais uma camada a isso, ao dizer: E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não apenas obedecia quando era fácil. Ele obedecia até o ponto de morrer uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi uma série de escolhas fáceis. Foi uma constante submissão à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o levou à cruz. O que é verdadeiramente notável sobre a vida de Jesus é que ele era completamente humano como nós, com os mesmos sentimentos, as mesmas tentações e as mesmas dores. No entanto, ao contrário de nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, cada palavra e cada pensamento estavam em perfeita sintonia com o que Deus queria. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque ele fez algo extraordinário por nós, onde falhamos em ser justos. Sua vida nos oferece a chance de sermos vistos como justos diante de Deus. É como se ele tivesse feito a prova da vida e passado com honras em nome da humanidade. Então, quando acreditamos nele, é como se sua pontuação perfeita fosse creditada ao nosso registro. Imagine tentar seguir uma receita perfeitamente sem cometer um único erro. Para nós, isso é impossível. Podemos misturar os ingredientes errados, medir incorretamente ou cozinhar demais a refeição. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita de Deus sem erro. Ele viveu a vida que deveríamos viver e nos ofereceu a recompensa como se fôssemos nós. Ao entender a obediência e submissão perfeitas de Jesus, podemos apreciar o incrível presente que nos é oferecido através da fé nele. É um presente que nos encoraja não porque podemos merecê-lo, mas porque é dado livremente um testemunho da vida perfeita que ele viveu em nosso lugar. A importância da oração na vida de Jesus não era apenas algo que ele fazia por dever religioso ou como uma exibição pública. Era natural e essencial como respirar, uma linha de vida para seu Pai, mantendo comunhão com o Pai. Para Jesus, orar significava permanecer conectado. Era como o vínculo inquebrável entre uma criança e um pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele ainda conversava com Deus, mostrando que dependia dessa conexão para força e orientação. Isso nos diz algo poderoso sobre a oração. Não se trata de pedir coisas, mas de manter nosso relacionamento com Deus vivo e atualizado. Veja o que aconteceu logo após Jesus ser batizado, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Naquele momento, o próprio céu parecia se abrir, afirmando esse relacionamento profundo. Jesus estava em contato constante com seu Pai, e foi durante essas conversas que coisas incríveis aconteceram. Decisões foram tomadas, força foi dada e amor foi compartilhado. A oração também foi um ato de amor e confiança dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, sendo Deus, expressava sua confiança no Pai através da oração. Por exemplo, quando estava prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. João capítulo 11, versículo 41 e 42. A ação de graças não era para mostrar. Era o filho falando com o Pai, confiante de que era ouvido. Uma troca íntima de confiança e amor. Isso nos mostra o coração da oração. Trata-se de confiança. Quando oramos, estamos entrando nesse círculo de amor e confiança que existe desde antes do tempo. Estamos dizendo a Deus: dependo de você, confio em você, assim como Jesus fez. Finalmente, a oração foi como Jesus abraçou plenamente o ser humano. A encarnação é uma palavra elegante para Deus se tornando o homem. Para Jesus, isso não era apenas Deus vestindo um traje humano.
Ele se tornou totalmente um de nós, e parte de ser humano é reconhecer que não somos todo-poderosos. Precisamos de ajuda, precisamos de Deus. Jesus mostrou isso quando a vida ficou difícil antes de ser preso. Ele foi orar em um jardim chamado Getsêmani. Ele estava profundamente perturbado com o que estava prestes a enfrentar, a morte na cruz. Ele orou: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Aqui ele estava lutando, mostrando-nos que é aceitável trazer nossos medos mais profundos a Deus, mas também nos mostrando que no final, a oração é sobre dizer: Deus, eu confio mais no teu caminho do que no meu. Assim, a oração na vida de Jesus era sua maneira de permanecer próximo a Deus, mostrando confiança e amor dentro da família de Deus e vivendo plenamente sua vida humana com todos os seus altos e baixos. Quando oramos, estamos seguindo os passos de Jesus, conhecendo Deus de perto e pessoalmente, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. O papel intercessor de Cristo, Jesus orando por outros especificamente, no livro de João, capítulo 17, versículo 9 a 23, encontramos um momento verdadeiramente tocante, quando Jesus, chamado de Filho de Deus, fala com seu Pai em nome de seus amigos, que incluem não apenas os discípulos com ele naquele momento, mas todos nós que acreditaríamos nele. Ele ora pela proteção deles, alegria, união e para que sejam separados e puros na verdade da palavra de Deus. Jesus diz: Eu oro por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João capítulo 17, versículo 9. Isso nos mostra que Jesus tinha uma preocupação especial por seus seguidores. Ele conhecia os desafios que enfrentariam no mundo e pediu a Deus que cuidasse deles. Mas ele não para por aí. Ele também ora por todas as pessoas que acreditariam nele através da mensagem dos discípulos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João capítulo 17, versículo 20. Isso significa que Jesus pensou em cada um de nós há muito tempo atrás. Ele pediu ao seu Pai que todos nós pudéssemos ser um, assim como ele e o Pai são um. É como se ele quisesse que todos fizessem parte da mesma família, unidos, trabalhando juntos em amor. O papel de Jesus como mediador entre Deus e os humanos. Em outra parte da Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, temos uma explicação clara de um grande trabalho que Jesus tem. Diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Agora, um mediador é como uma ponte ou alguém que fica no meio para ajudar duas outras pessoas a se entenderem e resolverem as coisas. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus por causa de seus erros ou pecados. Jesus veio para preencher essa lacuna. Ele viveu uma vida perfeita, então morreu por nossos pecados e ressuscitou, mostrando que tem poder sobre o pecado e a morte. Fazendo isso, ele se tornou o único intermediário entre nós e Deus. Quando erramos ou fazemos coisas que não devíamos, Jesus está lá para falar com Deus em nosso nome. É como se ele estivesse dizendo: Eu já resolvi isso, Pai. Eu paguei o preço pelos seus erros. Isso é algo incrível, porque significa que podemos ir diretamente a Deus através de Jesus. Não precisamos de outra pessoa ou coisa para falar com Deus por nós. Jesus é nossa linha direta com Ele. Quando oramos, podemos orar em nome de Jesus e Ele falará por nós, garantindo que permaneçamos conectados com Deus. Então, em termos simples, Jesus se preocupa profundamente conosco, até falar com Deus sobre nossas necessidades, nossa proteção e nossa união uns com os outros e com Ele como nosso mediador. Ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, garantindo que, apesar de nossas falhas, ainda possamos estar próximos de Deus.
a oração como um meio de cumprir sua missão. A oração é como um lugar de reunião secreto onde nos sentamos com Deus para falar sobre tudo em nossos corações, incluindo o grande trabalho que Ele tem para nós. É onde obtemos a força para fazer coisas que parecem grandes demais para nós, escolher os amigos certos para nos ajudar e até mesmo fazer coisas incríveis que mostram a todos como Deus é grande e fortalecimento para as tarefas. Imagine estar tão estressado e preocupado que você transpire como se estivesse chovendo de sua testa. Foi assim que Jesus se sentiu em uma noite. Ele sabia que teria que passar por algo super difícil, então o que ele fez? Ele não tentou ser corajoso sozinho. Ele orou. E quando ele fez isso, um anjo do céu apareceu para ele e lhe deu força. A Bíblia nos diz isso em Lucas capítulo 22, versículo 43, dizendo que um anjo do céu apareceu a ele e o fortaleceu. Isso nos mostra que, quando temos grandes tarefas a fazer, podemos orar como Jesus fez. E Deus pode nos enviar ajuda, assim como um treinador dando uma palestra motivacional para um jogador prestes a marcar o gol da vitória. Escolher discípulos. Agora, escolher sua equipe é super importante. Você quer amigos que estarão ao seu lado nos bons e maus momentos. Jesus teve uma decisão importante a tomar ao escolher seus discípulos. Esses eram os homens que continuariam seu trabalho depois que ele partisse. Então, ele não escolheu qualquer João ou Bob. Ele passou uma noite inteira conversando com Deus sobre isso. A Bíblia nos diz em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Quando amanheceu, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. A maratona de oração de Jesus com Deus foi sua maneira de garantir que tivesse a equipe certa. Quando temos grandes escolhas a fazer, como escolher nossos amigos ou montar uma equipe, podemos pausar e conversar com Deus sobre isso, assim como Jesus fez, glorificando o Pai através de milagres. Então, há momentos em que você precisa que algo enorme aconteça, como um milagre da vida real. Quando Jesus estava prestes a trazer seu amigo Lázaro de volta dos mortos, ele não simplesmente estalou os dedos. Primeiro, ele falou com Deus, agradeceu a Deus por sempre ouvi-lo, o que foi como um filho agradecendo ao seu pai por sempre estar presente. Isto é o que ele disse em João capítulo 11, capítulo 41 a 42. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus nos mostrou que mesmo quando estamos prestes a fazer algo incrível, não se trata de mostrar nossas habilidades, mas de mostrar a bondade e o amor de Deus. Ele falou com Deus primeiro para deixar claro que as coisas incríveis que estavam prestes a acontecer eram graças a Deus, não apenas a Ele. Portanto, a oração não é apenas sobre pedir coisas, é sobre nos prepararmos para realizar feitos significativos, tomar decisões sábias e atribuir o crédito a Deus pelas coisas incríveis que Ele realiza por meio de nós. É como uma linha direta para superpoderes que está sempre aberta, independentemente da situação. Em nossa busca para compreender por que Jesus, reconhecido como Deus, orava a Deus, desvendamos alguns pontos cruciais. Vamos resumir. Inicialmente, mergulhamos na natureza dupla de Jesus como totalmente divino e totalmente humano. Entender essa dualidade é vital para compreender as razões por trás de suas orações. Como Deus, Jesus representa a segunda pessoa da Trindade, mas como humano, ele experimentou as limitações da humanidade. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Em segundo lugar, exploramos o conceito de Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três entidades distintas, mas uma em essência. A comunicação de Jesus com Deus Pai exemplifica o relacionamento perfeito dentro do divino. João capítulo 10, versículo 30.
A significância das orações de Jesus é profunda. Elas mostravam sua confiança em Deus Pai, exemplificando a dependência da sabedoria e força de Deus, mesmo em meio a desafios. Suas orações, como a no jardim do Getsêmani: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Ilustram sua submissão à vontade de Deus, oferecendo insights sobre sua missão de redimir a humanidade. Além disso, as orações de Jesus proporcionaram uma visão íntima de seu ministério. Ele orava por seus discípulos e todos os crentes, buscando união e proteção. João capítulo 17, versículo 20 a 23. Isso destaca seu papel intercessor e revela a profundidade de seu amor e compromisso com sua missão. Convido você a refletir sobre o exemplo de Jesus e a ponderar o papel da oração em sua própria vida. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16. Se Jesus, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais nós, seus seguidores, precisamos cultivar uma vida de oração. Seu exemplo não é apenas um ritual a ser imitado. É um convite para cultivar um relacionamento pessoal com Deus, onde possamos conversar com Ele sobre tudo. Podemos descarregar nossos fardos e buscar orientação e consolo na tranquilidade de nossos momentos com Deus. Tenha em mente que a oração é um presente, um diálogo e uma oferta de paz, na qual você é calorosamente convidado a participar. Refletindo sobre a vida de Jesus, considere como sua vida de oração se alinha com o exemplo dele. Que sua vida o inspire a buscar sinceramente a Deus, a ouvir e a falar, a pedir e a se submeter, e através disso, que você venha a conhecer o profundo amor e presença de Deus em sua jornada diária. Vamos orar. Pai Celestial, nos aproximamos de Ti em humilde adoração, reconhecendo Tua infinita sabedoria e a profundidade do Teu amor, que muitas vezes transcende a compreensão humana. Ao refletirmos sobre a vida de Jesus, Teu Filho e nosso Salvador, encontramo-nos refletindo sobre o mistério de suas orações a Ti. Senhor, reconhecemos que nas orações de Jesus vemos uma perfeita incorporação de humildade e dependência. Assim como Ele olhou para Ti, nós também levantamos nossos olhos e corações em oração, buscando orientação, força e um relacionamento mais íntimo contigo. Nos momentos em que lidamos com as complexidades do divino, pedimos por uma fé simples e infantil que confia em Tua bondade e plano. Ensina-nos, ó Deus, a imitar Jesus em sua atitude de oração, reconhecendo que, mesmo sendo Deus, Ele se envolveu em comunhão contigo, nos convidando para este sagrado espaço de conversa e intimidade contigo. Através de seu exemplo, que possamos compreender a importância da oração como um meio de expressar nosso amor, nossas necessidades e nossa gratidão em nossas vidas cotidianas, ao encontrarmos nossos próprios desafios e alegrias. Que nos lembremos do precedente de Jesus, que em cada instância, seja triunfo ou provação, devemos nos voltar para Ti em oração, assim como Ele fez. Que sua vida nos lembre que em nossas fraquezas encontramos Tua força, em nossas perguntas encontramos Tua sabedoria, e em nossa solidão descobrimos Tua presença confortadora. Abençoe-nos com a paz que vem de saber que sempre estás acessível, atento aos suspiros de nossos corações. Capacita-nos com o mesmo Espírito que habitava em Cristo Jesus, para que em todas as situações possamos encontrar a coragem de dizer: não a minha vontade, mas a Tua seja feita. Em nome de Jesus, oramos. Amém.